No dia 12 de setembro de 2021, eu escrevi: eu não vou mentir, semana passada foi decepcionante. Não sinto que fui produtiva, continuo não sabendo como organizar minha rotina e minha ansiedade segue aqui como uma caralha de uma sombra. Sempre tudo feito pela metade. Realmente meu Instagram é sobre os conselhos que eu preciso escutar, porque sinceramente vai tomar no... Eu tenho mais tempo e continuo com a sensação de não ter tempo nenhum. Não terminei o e-book, não fiz Reels, não comecei a pesquisar o podcast, não terminei os exercícios do caminho do artista, não escrevi na jornada da escrita, não estudei, enfim, né? Não fiz nem o calendário que minha psicóloga pediu. Nada. Puta que pariu. Eu preciso parar de me dar desculpas e fazer. O único jeito de tirar esse sentimento é fazendo o que precisa ser feito. Acordando mais cedo, focando e largando a porcaria do celular. Dedicação. Ai, ai. Confesso que esse episódio é um grande karma na minha vida atualmente, porque o episódio é sobre autossabotagem e sobre procrastinação, e eu sinto que essa primeira semana do ano tem sido bem isso. Um misto de autossabotagem com um pouco de procrastinação e eu tropeçando ao longo do caminho. Com certeza eu não acho que o ano começou da maneira que eu gostaria que ele tivesse começado. Alguns probleminhas pessoais que ainda estão sendo resolvidos e, enfim, não quero entrar em detalhes aqui, não vou entrar em detalhes, são coisas, enfim, pessoais. E também tem algumas coisas com relação ao futuro, né, do Be Happy Lu, do Be Happy Club. Se você é uma ouvinte assídua, se você me segue nas redes sociais... Aliás, deixa eu me apresentar, né? Olá, queridas e queridos, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Be Happy Lu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Então, se você é uma pessoa que me acompanha já nas redes sociais, principalmente no Instagram, você sabe que eu acabei de lançar o Be Happy Club. Se você não sabe o que é, você tá perdido, você perdeu esse acontecimento histórico de 2024, eu vou te explicar, então calma aí. O Be Happy Club, behappy.club, CLUBE, é um espaço de bem-estar e autoestima e um lugar para a gente falar sobre bons hábitos, para a gente ter conversas sobre saúde mental sem muita pretensão, sem querer tornar o negócio meio caro, meio inacessível, como eu acho que muitas das vezes a gente acaba vendo em outros perfis que falam sobre autocuidado. Também sem tentar romantizar toda essa questão de uma rotina mais saudável, porque a gente sabe que a gente também passa por dias difíceis, por momentos difíceis e a gente precisa enfrentar esses momentos e atravessar eles, tal qual estou aqui, eu que vos falo. Então, é um espaço que eu quero tornar, basicamente, as conversas que a gente tem aqui, indo mais além, em outros formatos, num lugar que eu sinta que seja mais uma comunidade. É óbvio que o Be Happy Lu vai continuar, e eu vou continuar postando o mesmo tipo de conteúdo que eu posto no Be Happy Lu, mas o Be Happy Club, ele é essa extensão que eu sinto que é mais pra gente e menos necessariamente sobre mim. E é uma coisa que eu já queria ter começado há bastante tempo. O que eu falei aqui nesse caderno de 2021 era basicamente isso que eu estava tentando fazer naquela época em 2021. Eu queria criar um espaço que fosse mais ou menos esse, e eu não criei na época. Eu procrastinei, eu me auto-sabotei e eu mudei de rumo. Pelo menos eu consegui mudar de rumo e fazer alguma coisa produtiva para minha vida. Foi uma mudança de rumo necessária na época. E então 2022 foi um ano que eu troquei totalmente meu foco, né? Parei de postar totalmente no Be Happy Lu, desisti de todas as coisas que eu tava querendo fazer ali, inclusive o podcast, que já era naquela época uma coisa que eu queria fazer. E aí eu foquei no lugar disso em criar minha empresa aqui nos Estados Unidos, que existe até hoje, eu sou muito grata. Foi uma mudança de rota necessária, mas também foi uma mudança de rota que aconteceu por conta de autossabotagem, por conta de medo de não dar certo, medo das pessoas não gostarem, medo de eu falhar. E eu agora me encontro no lugar em que eu tô fazendo essas coisas. As coisas que eu queria ter feito em 2021 e que eu não fiz, eu comecei agora. Então eu comecei o podcast em 2023, que foi um grande presente, um grande aprendizado e que eu adoro, que com certeza está tornando essa comunidade muito mais forte e muito mais autêntica, está tornando a gente muito mais próxima, vocês conseguem me conhecer muito melhor e eu consigo
fazer com que vocês enxerguem coisas dentro de vocês também, que às vezes a gente sabe que tá ali, mas a gente não gosta de notar, ou a gente não dá crédito suficiente. Então, eu acho que, com certeza, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, que é esse podcast. E agora, em 2024, com o Be Happy Club e tudo que vai sair dali durante o ano de 2024, todos os projetos que eu tenho que estão atrelados ao Be Happy Club, que são coisas que eu gostaria de ter começado a fazer em 2021 e que eu tô fazendo agora, início de 2024. Mas eu confesso que me colocar na arena me deixa exposta, me deixa me sentindo bastante vulnerável. Principalmente numa época em que eu sinto que eu tô ganhando muitos seguidores, mas eu tô perdendo muitos seguidores. Eu acho que a minha audiência tá mudando bastante. Eu acho que o podcast tem muito a ver com isso. O que não necessariamente é uma coisa ruim, porque quem tá entrando e quem tá ficando é quem realmente se identifica com as coisas que eu converso aqui e com o nosso mundinho e com o nosso grupinho. Então eu tenho que, na verdade, ficar feliz que quem não se identifica tá saindo e quem tá ficando é quem realmente tá se conectando com as coisas que eu tô falando aqui, conversando. Principalmente quando a gente fala sobre criação de conteúdo a longa duração. Coisas como, sei lá, um podcast, um vlog de YouTube, essas coisas assim. Você tem muito tempo de exposição, então você tem muito tempo pra pessoa te conhecer bem. Então eu sei que isso é um processo necessário que tá acontecendo, mas eu sou uma pessoa humana e eu trabalho com internet e eu tenho todas as intenções de tornar o Be Happy Lu e o Be Happy Club uma marca e um espaço muito legal, que pode trazer muito conforto para outras pessoas, que vai trazer muito conforto para mim. Não só, e eu não vou ser hipócrita aqui, não só conforto de saber que eu estou trabalhando, fazendo aquilo que eu amo, que é ajudar outras pessoas, outras mulheres com saúde mental, com autocuidado, mas também conforto financeiro, porque infelizmente ninguém consegue comprar pão com like. Então, em algum momento a gente vai precisar começar a monetizar. Enfim, o que eu tô dizendo é que essa primeira semana, a parte dos meus problemas pessoais que eu tô enfrentando agora, tem essa questão também do medo de começar uma coisa nova e me sentir extremamente vulnerável, com medo de falhar, com medo de não dar certo, com medo de querer desistir. Isso, obviamente, me faz querer entrar naquele mood de autossabotagem. Com certeza me faz querer correr para uma das minhas técnicas de autossabotagem e me faz querer procrastinar. E por mais que eu não sinta que eu esteja necessariamente procrastinando, eu também não acho que eu estou indo na velocidade que eu poderia estar indo. Eu tô semi-procrastinando. Acho que poderia ser uma boa palavra. Como é um assunto que vocês já pediram milhões de vezes pra eu falar, mas que também é um assunto muito denso de falar, porque eu quero falar disso direito. Então eu quero puxar não só pro lado espiritual e motivacional da coisa, mas eu quero entrar aqui também num campo mais científico da coisa, sabe? De por que a gente procrastina, tipo, qual é a parada que acontece no nosso cérebro pra gente querer procrastinar, pra gente se auto-sabotar. Será que a gente se auto-sabota só porque a gente se odeia? Ou porque nós somos fracas? Ou porque a gente não tem força de vontade suficiente? Da onde que vem a autossabotagem? Por que ela vem? Como que a gente faz isso? Como que a gente pode contornar isso? Como que a gente pode procrastinar menos? Como que a gente pode tomar decisões mais corajosas? Enfim, tudo pra dizer que é um episódio meio denso, tá? Então, se os últimos 2 episódios foram mais levinhos, esse aqui vai ser um pouquinho mais denso. Além de ser um assunto denso, e por isso eu tava com um pouco de preguiça de fazer, também é um assunto que mexe muito comigo, né? No sentido pessoal mesmo. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa que tende a procrastinar, que tende a me auto-sabotar. Haja visto agora que eu acabei de ler, eu escrevi aquilo há 3 anos atrás? Não sei fazer conta. Eu já falei isso pra vocês, não sei fazer conta. Mas enfim, anos atrás eu escrevi aquilo, de coisas que eu queria ter feito anos atrás e que eu tô fazendo hoje. O lado ruim é que eu poderia ter feito essas coisas 2, 3 anos atrás. O lado bom é que pelo menos eu tô fazendo agora. Então, famoso antes tarde do que nunca. Então, assim, a gente pode ver essa situação com um copo meio cheio ou com um copo meio vazio, né? Eu vou tentar ver como um copo meio cheio, pelo bem da minha saúde mental. Mais ou menos ali no início de dezembro, eu escutei um livro chamado The Mountain Is You. Você é a montanha, ou a montanha é você, em português. Eu não sei se esse
livro tem com o título em português. Na verdade, eu escutei esse livro pelo Spotify. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, o Spotify agora tem alguns livros para você poder escutar em forma de áudio. Já falei algumas vezes que eu não sou muito fã de livro de autoajuda, eu acho meio chato, eu acho que os livros se repetem muito, mas eu lembro que foi um dia que eu tava dando a minha caminhadinha de senhora no final da tarde e eu não tinha nenhum episódio de podcast que eu quisesse ouvir, eu também não tava a fim de escutar música, e aí eu vi que o Spotify tava agora com esses livros, né, de áudio, e eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem que aquele era um bom livro. Eu falei, vou botar isso aqui. Não terminei o livro, confesso aqui que eu ainda não terminei de escutar tudo, mas eu escutei o suficiente pra, com certeza, conseguir alocar 4 triplex dentro de mim. Então, eu acho que é legal eu conversar um pouquinho sobre algumas das coisas que eu tirei do livro, que eu achei que foram super interessantes, que eu achei que realmente fizeram sentido em relação à autossabotagem e procrastinação, que eu vou trazer um pouquinho pra cá. Se você tem interesse de ler o livro, é um livro que, apesar de eu não ter terminado, eu recomendo, porque eu acho que pra onde ele tava indo, tava bastante legal. Como eu já falei, não sei se o título em português existe, não sei se ele já foi traduzido para português, mas você pode procurar A Montanha Você, ou Você é a Montanha, e ver se esse título existe em português, porque ele fala exatamente sobre a questão da autossabotagem e de procrastinação. Uma coisa que é muito importante pra gente entender, primeiro, é o que é a autossabotagem, porque, assim, é fácil a gente falar, eu sei o que é autossabotagem. Autossabotagem é eu dizer que eu vou começar uma dieta e logo depois comer, sei lá, uma panela de brigadeiro. Sim, é uma forma de autossabotagem. É basicamente você fazendo o contrário daquilo que você iria fazer. Pode ser. Mas a autossabotagem é, acima de tudo, um mecanismo de defesa. É uma forma que a gente encontra inconscientemente de conseguir lidar com o medo de tocar em emoções ou necessidades que a gente não se considera capaz de lidar ou merecedor de lidar. É como se, em algum momento da nossa vida, a gente fizesse um acordo inconscientemente de que a gente não quer se sentir vulnerável, de que a gente não quer se sentir exposto. Talvez tenha sido algum trauma de infância, alguma necessidade que você tinha quando você era mais novo que nunca foi atendida ou que foi abordada de forma totalmente errada e que te causou muita dor. E aquela dor não necessariamente precisa ser uma dor física, é uma dor emocional. Talvez seja uma dor relacionada à rejeição, à inadequação, a sentimentos de fracasso, sentimentos de derrota, sentimentos de que você não é bom o suficiente. Então, em algum momento da nossa vida, a gente faz um pacto no nosso inconsciente de que a gente vai evitar sempre se colocar em qualquer tipo de situação que faça a gente sentir qualquer sentimento que seja remotamente semelhante àquilo. E a partir daí, a gente cria hábitos, porque autossabotagem nada mais é do que uma criação de hábitos que a gente usa como forma de mecanismo de defesa para não se colocar em nenhuma situação em que a gente acha que a gente vai estar sentindo aquelas mesmas emoções ou sentimentos ou dores daquela coisa que aconteceu ou de uma série de coisas que aconteceram na nossa vida. Enfim, qualquer coisa que nos faça nos sentir desconfortáveis. E a parada é que a autossabotagem, ela é um mecanismo de defesa e, tal qual o mecanismo de defesa, ela tá tentando te proteger. O que quer dizer que a autossabotagem, a curto prazo, ela é reconfortante. Então, quando a gente se autossabota, na verdade, a gente tá sentindo um prazer momentâneo. O problema é que ela causa um estrago a longo prazo, porque a longo prazo, o que ela tá fazendo é nos impedir de dar os passos necessários para viver a nossa melhor versão, a nossa vida mais autêntica, alcançar os nossos sonhos e todas as outras coisas que a gente tem vontade de alcançar, conquistar ou ser, porque a gente tem medo de chegar ali naquela situação, ou na verdade a gente tem medo do trajeto até chegar naquela situação e de no trajeto as coisas darem errado, ou a gente se sentir mal, ou a gente não conseguir realizar aquilo, enfim, todas as coisas que a gente vai criando na nossa cabeça, as nossas desculpas que a gente vai criando na nossa cabeça para conseguir se livrar daquela situação. Mas a curto prazo, a autossabotagem, na verdade, ela é bastante reconfortante. E é fácil a gente
olhar para hábitos de autossabotagem e achar que, na verdade, eles são bons hábitos. Porque também é essa pegadinha. Às vezes a gente acha que a autossabotagem é só o alarme toca e a gente, ao invés de levantar, coloca no soneca e fica no soneca ali por mais 2 horas e não vai na academia. Ou então a autossabotagem é não estudar o suficiente para aquela prova que você sabe que é importante. Isso também pode ser considerado autossabotagem. Mas a real é que muitos dos nossos hábitos de autossabotagem podem ser mascarados como bons hábitos. Por exemplo, às vezes você é uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos na sua vida pessoal. Você tem muita dificuldade de lidar com sentimentos relacionados a relacionamentos, pode ser que seja um relacionamento afetivo, um relacionamento familiar, enfim. E aí o que você faz? Você desvia a necessidade de lidar com aquelas situações que exigem a sua atenção para você conseguir construir relações mais autênticas, ter um relacionamento amoroso mais duradouro, enfim. Você, em vez de focar ali e admitir os seus sentimentos e conseguir dialogar com você mesma sobre os seus sentimentos, você mascara aquilo trabalhando em excesso. Só que aí você pode dizer que, na verdade, você é uma pessoa muito focada e disciplinada no trabalho, que você, na verdade, está buscando ser muito bem-sucedido. Muitas pessoas vão olhar aquilo como um ato virtuoso. E é por isso que, quando a gente fala de autossabotagem, a gente tem que pensar que bons hábitos, às vezes, na verdade, não são tão bons assim, tanto quanto a gente pensa. Um clássico disso é que um dos maiores meios de se auto-sabotar é através do perfeccionismo. E é óbvio que muita gente enche a boca pra falar, porque eu sou uma perfeccionista. Eu já falei várias vezes disso, eu sou uma grande perfeccionista, acho que já dei passos importantes pra ser menos, mas eu ainda tenho esse costume de usar o meu perfeccionismo como autossabotagem, porque quando a gente fala que a gente é perfeccionista, muitas das outras pessoas olham para aquilo e enxergam como, então essa pessoa faz tudo muito bem feito. Mas a real é que, na verdade, a maioria dos perfeccionistas não fazem nada. Não é que eles fazem mal feito, é que simplesmente eles não fazem. Você usa o perfeccionismo, na verdade, como um mecanismo de defesa para te impedir de falhar. Porque se você tá sempre preocupado de que para começar alguma coisa você precisa fazer tudo de maneira perfeita, é muito fácil você simplesmente empurrar o negócio com a barriga e nunca começar. Porque você sabe que nunca vai estar tão perfeito quanto você imagina na sua cabeça. Porque a verdade é que para começar algo, você precisa ser ruim naquilo às vezes. Talvez não ruim, mas você não vai começar no topo. Ninguém começa com 100 mil seguidores, as pessoas começam com 0. Começar alguma coisa te coloca numa arena de vulnerabilidade, te deixa se sentir exposto e você tem muito medo de fazer errado, você tem medo de falar, nossa, que tá esquisito, as pessoas não vão gostar, e aí você desiste de modo geral e você culpa no fato de, não, mas é que eu não comecei porque eu não tenho um programa de Photoshop que eu precisava. Eu não comecei porque eu quero fazer o curso X antes de fazer tal coisa. Porque eu preciso de uma câmera melhor, de computador melhor. Um outro tipo de procrastinação é mais parecido com o exemplo que eu dei agora há pouco, que é aquela coisa da produtividade tóxica. Que é você, ao invés de se concentrar naquele problema que você sabe que você tem que resolver, ou naquele projeto que você sabe que você quer começar, ou naquele novo hábito que você quer inserir, enfim, qualquer coisa que você saiba que aquilo ali seria onde você deveria estar gastando energia, ao invés de fazer aquilo, você cria uma lista de 157 coisas que você precisa fazer antes do meio-dia e que são muito importantes de serem feitas para você não ter que lidar com aquilo. Aí você, para os outros, você é uma pessoa extremamente produtiva. Você é a pessoa que acorda 5 horas da manhã e você trabalha enquanto eles dormem. Você já lavou a pia de louça, você já foi correr 10 quilômetros, você já fez todas essas coisas, mas na verdade o que você está fazendo é enfiando um monte de coisa na sua agenda para não ter que lidar com aquilo que você de fato tem que lidar. Eu também faço isso às vezes. Não tanto quanto a questão do perfeccionismo, mas com certeza eu já me deparei várias ocasiões fazendo coisas do tipo... Eu poderia estar trabalhando em coisas do meu projeto para o Be Happy Club, mas ao invés de fazer isso, eu começo a olhar tudo que está faltando na lista de trabalho da minha outra empresa aqui dos Estados Unidos, com os clientes que eu presto serviço, né, com redes sociais, enfim, estratégia de conteúdo. Às vezes eu começo a fazer progresso em coisas que eu só precisaria tocar para eles dali a 2 semanas, e eu fico tipo 1 mês adiantada de coisas para eles e tudo pronto para eles, e eu negligencio o que precisa ser feito para mim, pro Be Happy, porque é um meio de procrastinação, é um meio de autossabotagem, de não ter que começar uma coisa que eu sei que eu quero começar, mas que me assusta.
e que me deixa sentindo vulnerável, mais uma vez. Então, às vezes, a gente acha que a gente está sendo muito produtivo, ou que aquela pessoa é muito produtiva, mas na verdade é uma produtividade bastante tóxica, porque é uma produtividade que tá só ocupando o tempo dela para ela não ter que lidar com as coisas que ela de fato deveria estar tendo que lidar. E um outro tipo clássico de autossabotagem é o orgulho, ego. Então é essa coisa que a gente tem de achar que as outras pessoas vão pensar tal coisa se eu fizer tal coisa. Esse é outro também que eu já tive que navegar várias vezes. Com certeza, 2023 eu acho que foi o ano que eu consegui enterrar mais isso e falar: foda-se o que os outros vão pensar, eu vou fazer as coisas que eu quero, que me fazem feliz, e eu vou tentar viver de maneira autêntica, de acordo com o que eu enxergo como uma boa vida pra mim mesma, mesmo que não faça sentido pros outros. Se eu faço isso o tempo todo? Claro que não. Se eu ainda ligo pro que as pessoas dizem? Claro, em certa medida. Mas menos do que antes. Mas a questão é que o orgulho, esse ego que existe, esse medo do julgamento alheio, ele vai te manter num lugar que você acha que é seguro, mesmo que seja uma situação que não te traz mais felicidade, que não te serve mais. Então, talvez seja você continuar numa faculdade que você sabe que você não quer terminar, porque você não quer que os outros achem que você desiste das coisas, ou continuar no emprego que você sabe que não te serve mais e você, na verdade, quer trocar de carreira. Não se divorciar porque você tem medo das pessoas falarem: tá vendo? Casou pra quê? Casou pra terminar? Enfim, qualquer situação que não te sirva mais, mas que você continua ali porque você tem medo do que os outros vão falar, do julgamento dos outros. Então, isso também é uma forma de autossabotagem. E a própria ansiedade em si, quando de maneira exacerbada, é também uma forma de autossabotagem. Quando a gente tá sempre já em busca do próximo, né? E aí eu acho que também volta para aquela questão de produtividade tóxica em certo sentido, que é a questão de que ao invés de você focar o suficiente a sua energia e o seu comprometimento com uma coisa específica para ver até onde aquilo vai dar, você desiste logo, passa para o próximo projeto. Você começa as coisas, mas você nunca termina nenhuma, porque você já está preocupado com o próximo. Você acha que talvez você poderia ser promovida nesse emprego, mas melhor não, melhor eu trocar logo. E aí você já troca logo. Você acha que talvez esse relacionamento possa ir para frente, mas vai que não dá. Então é melhor eu terminar e já procurar o próximo. Você tem medo de que as coisas falhem, então você desiste delas antes delas falharem. E aí você já começa uma coisa nova. E aí você se joga naquela coisa nova. Então você tem a sensação de que você tá se movendo, mas na verdade você tá igual um ratinho correndo no mesmo lugar, porque você nunca consegue ver até onde aquilo vai dar. Você tá sempre desistindo antes de ver para onde aquilo vai dar. Tudo isso para dizer que existem vários jeitos de se auto-sabotar e que muitas das vezes não é tão fácil assim pra gente reconhecer que o que a gente tá fazendo é auto-sabotagem, porque não parece auto-sabotagem necessariamente. Porque pode ser que a gente esteja se movendo de alguma maneira pela vida. A gente só não tá se movendo de maneira autêntica com relação a quem a gente é, com relação à vida que a gente realmente quer viver. Mas a gente tá se mexendo. Então não parece autossabotagem nem procrastinação. Só que existe uma grande diferença nisso. E o primeiro passo é reconhecer que, na verdade, aquele seu hábito saudável, entre aspas, talvez não seja tão saudável assim. É começar a esmiuçar o que dentro da sua rotina e das coisas que você repete é realmente coisas que você sabe que fazem bem pra você e que estão alinhados à sua visão de vida e aos seus valores e a quem você realmente é e quem você quer ser e como você quer se apresentar pro mundo. E o que é, na verdade, modos de autossabotagem e você tentando ocupar o seu tempo com essas tarefinhas e esses hábitos que você criou pra se manter se movendo, mas não para onde você quer ir. Você só tá se movendo aos olhos dos outros, mas não necessariamente aos seus olhos. É como se você tentasse se convencer de que se você convencer os outros de que você parece estar feliz, então você vai ser feliz. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parecer feliz e lutar todos os dias para fazer coisas para que você pareça feliz não significa que você está feliz. Mesmo que para outros olhos pareça que, sei lá, se você tá com a vida ganha, que você tá com tudo organizado, que você tá vivendo uma ótima vida, você sabe qual é a vida que você realmente quer viver e a pessoa que você realmente quer ser. E então é dar os passos para trás necessários para enxergar essa visão maior e entender se o que você tá fazendo agora tá alinhado ao que você quer ou ao que você quer que os outros acreditam que você queira.
Mas enfim, falar sobre esse espiral é muito mais fácil do que sair dele. E realmente o primeiro passo é reconhecendo aonde que estão as suas manias, os seus mecanismos de autossabotagem no dia a dia. Para isso você vai ter que sentar com você mesma e você vai ter que ter muitas conversas desconfortáveis consigo mesma. E aí vem o grande cerne da questão. A autossabotagem e a procrastinação são o seu cérebro tentando te proteger de cenários que causam desconforto. E aí eu comecei a pensar como que eu me autossaboto. E por muito tempo, uma das minhas maiores formas de autossabotagem, e hoje em dia eu enxergo como uma forma de sabotagem, foi meu transtorno alimentar. Meu transtorno alimentar, ele sempre esteve muito diretamente ligado a sair do controle. Então, toda vez que eu me encontrava em situações da minha vida em que eu sentia que eu não tinha muito controle sobre o que iria acontecer, ou que eu não tinha controle nenhum sobre a situação, eu voltava toda a minha atenção e a minha energia a controlar a minha alimentação e o meu corpo. Porque aquilo dali era uma coisa que eu podia controlar. Então, por exemplo, no início dos meus 20 anos, foi uma época em que o meu transtorno alimentar ficou na sua pior fase e, não por coincidência, também foi a época que eu passei por mais transformações. Tem toda a questão de entrar na faculdade, decidir o que você vai fazer na faculdade, entrar na faculdade, tentar um estágio, ver se você gosta daquilo ou não, e aí você começa a pensar o que você vai fazer no futuro, e aí de repente eu me mudei de país, e aí eu tava sozinha, e aí eu não sabia o que fazer da vida, e aí eu sentia falta de casa. Tinha tanta coisa que fugia do meu controle, e que ao invés de eu colocar a minha energia pra tentar entender o que eu queria, quem era eu no mundo, quais eram as coisas que eu gostava de fazer e tentar abraçar os meus sonhos com coragem, sem medo de julgamento, deixar o meu orgulho de lado, deixar o meu perfeccionismo de lado e simplesmente começar. Ao invés de ficar pensando, não, mas pra começar eu preciso A, B, C e D. Não, só começa. Em vez de eu focar minha energia desse lado, o que eu comecei a fazer, e virou um mecanismo de defesa que vinha com toda a força, toda vez que eu me encontrava nessas sinucas, assim, detesto essa expressão, sinuca de bico, detesto, não sei porque eu detesto essa expressão, mas eu detesto, mas acabei usando essa expressão. Enfim, toda vez que eu me encontrava nesses cenários, eu voltava toda a minha energia e minha atenção pro meu transtorno alimentar, que eu usava na época como dieta. Eu ficava consumida pelas calorias das coisas que eu comia e o quanto de carboidrato eu tinha comido ou não e quantas calorias eu gastei naquele dia e se aquilo foi suficiente, e perdendo tanto tempo naquilo porque eu não queria lidar com todas as outras emoções que eram muito difíceis e desconfortáveis de lidarem, da situação que era estar naquele novo ambiente, naquela nova fase da minha vida que eu não sabia lidar. Então eu acho que o primeiro passo para você entender por que você autossabota é começar a se perguntar por que você se autossabota. Primeiro, eu acho que é muito importante você revisitar emoções que te trazem desconforto, situações que você tenta evitar e por que você tenta evitar elas e o que você faz para evitar essas situações. Então, sei lá, às vezes você teve um rompimento amoroso anos e anos atrás que foi muito dolorido, que mexeu muito com você e com a sua autoestima, que te deixou se sentindo extremamente rejeitada, extremamente indesejada, inadequada, enfim, partiu seu coração em 1 milhão de pedaços, e aquilo dali mudou a maneira como você se apresenta pro mundo, nas relações, nos relacionamentos. E aí você decide inconscientemente, ou conscientemente, mas provavelmente inconscientemente, que você jamais quer sentir aqueles sentimentos de rejeição e inadequação de novo. E aí pode ser que o que você esteja fazendo é que toda vez que você encontra uma pessoa que pareça ser promissora, você encontra meios de autossabotar aqueles sentimentos. E aí pode ser que você autossabote trabalhando demais e negligenciando aquele relacionamento até que aquela pessoa termine com você. E aí você culpa a pessoa, do tipo, ela não aceita que eu sou tão ambiciosa assim, sou uma pessoa muito ambiciosa. Mas na verdade você tá se afogando em trabalho para não ter que lidar com aqueles sentimentos que você tem de medo de perder aquela pessoa. Ou então pode ser que você já termine o negócio, você comece a elencar uma imensa lista de desculpas de por que você precisa terminar com aquela pessoa, apesar de, na verdade, não ter nenhum fundamento, a não ser o seu medo de que ela vá embora. Então, o que você faz é se retirar da situação antes que ela se retire, antes que exista a possibilidade dela se retirar. Porque aí, pelo menos, é você que tá rejeitando o outro e não você que tá sendo rejeitado. É a partir daí que você começa a enxergar por que você tá se auto-sabotando, como você se auto-sabota e como que você pode começar a quebrar esses ciclos. Mas se você não entender o motivo inicial
que te leva à autossabotagem, qual é a dor, qual é o incômodo que você tá tentando evitar, é muito difícil você entender por que você tá fazendo aquilo e como você tá fazendo aquilo. Um outro tipo clássico de autossabotagem é você tentar preencher um vazio com coisas. E aí pode ser gastar demais, comer demais, aquele clássico, né, de tentar comer, engolir os nossos sentimentos. Então, ao invés de você lidar com uma emoção desconfortável ou lidar com um frio na barriga que fazer tal coisa desperta em você, você vai lá e tenta preencher aquilo com uma panela de brigadeiro, uma batatinha Ruffles. E eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer. Porque a autossabotagem, ela é o primeiro dominó de um peteleco que a gente dá para várias outras coisas e que leva, em último estado, à procrastinação, à paralisação, a gente evitar fazer qualquer coisa. O que a gente precisa entender é que a gente não é fraca porque a gente se autossabota, a gente não tem menos força de vontade porque a gente se autossabota, não é só uma questão de querer. Como eu falei aqui no meu diário, né, em 2021, eu falei, eu tenho que fazer, foco, dedicação, força de vontade, Sim, eu acredito que movimento é o que move a gente, olha que maravilhoso. Enfim, né, tal qual dizia Newton, um objeto parado tende a ficar parado, qualquer coisa assim, da lei da física. Então, se você fica parado na inércia, é muito mais difícil você se movimentar. Então, começar, mesmo que seja um começo meio bagunçado e caótico, pelo menos é um impulso para você continuar rolando morro abaixo ali. Nossa, que péssima essa referência, né? Tipo, cair morro abaixo. Mas eu quero dizer, tipo, você continua em movimento, né? Mesmo que você comece de maneira mais bagunçada. Mas não é necessariamente uma questão apenas de força de vontade ou de começar para você conseguir quebrar esse ciclo de autossabotagem e procrastinação. Porque a primeira coisa que você precisa entender, que eu acho, inclusive, que eu comentei mais ou menos no início do episódio, mas já não lembro, é que a autossabotagem e a procrastinação são apenas um reflexo do seu cérebro tentando te proteger. Parece estranho, mas é literalmente, fisicamente, biologicamente o seu cérebro tentando te proteger. O nosso cérebro, ele cuida do nosso corpo inteiro. Ele cuida da função de todos os órgãos, de todas as coisas que estão acontecendo aqui dentro, inclusive de equilíbrio hormonal e de sinapses químicas que acontecem no nosso cérebro. E o que ele está tentando fazer é criar sempre um estado de harmonia. Ele quer criar um estado de equilíbrio dentro do nosso corpo, que seja um estado de equilíbrio físico e também mental. E como que ele faz esse estado de equilíbrio mental? Criando rotinas. Então, mesmo que você seja uma pessoa que fale, não, é porque eu odeio rotina. Amada, deixa eu te contar um segredo. A sua falta de rotina é atualmente a sua rotina. Se você ensina o seu cérebro ao longo dos anos que cada dia você vai fazer uma coisa diferente, ele vai entender aquilo como rotina. E no dia que você tentar estabelecer uma rotina normal, ele vai tentar lutar contra aquilo. Por isso que, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de criar rotinas organizadas. Porque o seu cérebro criou uma rotina caótica. Para ele, aqueles hábitos, por mais confusos e às vezes desconexos a gente acha que eles são, para o seu cérebro eles fazem sentido. Para o seu cérebro, esses hábitos confusos, ainda assim, são hábitos que você está acostumado. São hábitos confortáveis. Porque o seu cérebro, sim, ele quer te manter na sua zona de conforto. Cara, o seu cérebro, ele só quer te proteger, ele quer te manter vivo. É uma questão de sobrevivência. Então, para que se expor ao perigo? Porque essa é a questão. Eu falei sobre isso quando eu falei no episódio, acho que se não me engano foi o episódio 4, em que eu falo sobre ansiedade, saúde mental. A nossa ansiedade, o jeito como o nosso corpo e o nosso cérebro percebe ansiedade, não é condizente necessariamente com a realidade objetiva. O que ele está sentindo é o tanto de emoções que vão passando pelo nosso corpo, as reações químicas que acontecem no nosso corpo quando a gente é colocado num estado de medo ou ansiedade. Ele não entende que você tá com medo porque você tem que subir num palco e fazer uma apresentação para 100 pessoas. Ele só tá entendendo que você tá com medo, porque, sei lá, pode ser que tenha um tigre do lado de fora prestes a te devorar. Então ele vai tentar de todos os jeitos te segurar aonde ele sabe que você tá confortável para que você evite tal exposição a uma coisa que pode te matar. Porque é isso que ele tá achando que vai acontecer. Ele acha que você vai
morrer se você entrar ali subir naquele palco. Só que você não vai morrer se você subir naquele palco. Você vai respirar fundo, você vai controlar os seus nervos, você vai falar o que você estudou para falar naquela apresentação. Pode ser que você fique com a voz um pouquinho tremida no início, pode ser que as palmas das mãos fiquem suadas, mas você vai conseguir atravessar aquilo se você se expor ali. Mesmo que o seu corpo esteja passando por todos aqueles sentimentos desconfortáveis, se você continuar respirando e você fizer o que precisa ser feito e você mostrar para o seu cérebro que você está navegando aquela situação de medo e você está se saindo bem, você está sobrevivendo a ela, ele começa a se acalmar, ele fala: ah, tá, então talvez a gente não vá morrer aqui. Beleza, tá, então vamos. Galera, segura todo mundo aqui, segura que ela tá dando conta do recado, deixa ela. E aí o que acontece é que no final, quando você passa por essa situação, ou seja, quando termina a apresentação no palco, você na verdade está se sentindo muito mais confiante, muito mais feliz, super orgulhosa. Você na verdade é tomada pelas recompensas químicas, psicológicas, fisiológicas do seu corpo de que você sobreviveu àquela situação, você não morreu por causa daquilo. Olha que coisa maravilhosa e olha que coisa genial e simples. Por isso que eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, por isso que eu acho que foi a única que conseguiu me ajudar a atravessar o transtorno alimentar. Eu não aguentava mais ficar só falando da análise familiar e da minha relação com a minha mãe, com a minha avó, que não sei o quê. Eu precisava entender o que estava acontecendo dentro da minha cabeça para eu começar a traçar novas estratégias para poder lidar com aquilo de maneira resolutiva e acabar com o meu problema. Então, inclusive, durante o meu transtorno alimentar, foi ali que eu descobri a magia do encontrar conforto no desconforto. Porque o tratamento por um transtorno alimentar é exatamente isso. É um tratamento de terapia de exposição. Ou seja, você faz uma lista de todos os alimentos que te causam estresse, que te causam mal-estar, assim, de você ficar muito nervosa, o coração palpitar. Eu cheguei numa época que se eu tivesse que comer qualquer coisa antes do meio-dia, qualquer coisa que você botasse na minha frente, a minha sensação era de que eu tava morrendo. A sensação que eu sentia no meu corpo era um desconforto físico, psicológico tão absurdo que parecia que eu ia infartar. E a única coisa que fez com que eu conseguisse superar esses sentimentos foi sentando todas as vezes com aquele sentimento, respirando, aceitando, sentindo aquele desconforto no meu corpo, aonde que ele tá, onde que ele mora, como que eu sinto ele nas minhas mãos que estão tremendo ou que estão suando, na minha cabeça que tá formigando, meu estômago que tá apertado. Eu ficava prestando atenção naquilo e eu dava a primeira mordida. E aí meu corpo gritando, alarmes, oh meu Deus, o que tá acontecendo? E eu lá, comendo, de olho fechado, chorando. Muitas vezes eu fazia aquilo chorando, mas continuava comendo. E aí eu dava a primeira, segunda, terceira. E aí era impressionante como toda vez que eu terminava de comer, eu me sentia muito mais calma. Todos aqueles sinais de alerta do meu corpo, eles ou iam embora, ou eles no mínimo diminuíam. E era sempre eu mostrando pra mim mesma que eu tava bem, que eu ia sobreviver, que na verdade comer não era um problema, porque foi isso que eu comecei a ensinar para o meu cérebro. Eu comecei a criar esses hábitos e esses medos e essas crenças em relação à comida e foram tão absurdamente enraizados ali que o meu cérebro começou a enxergar a comida como inimiga, como aquilo que ia me matar e não aquilo que me dava vida e energia. Então eu tive que reverter esse processo. E é uma coisa difícil porque realmente te tira totalmente da zona de conforto. Você se sente completamente jogado na arena ali, sem saber como que você vai se sair, se você vai sobreviver àquilo. E você tem que provar por A mais B, pro seu cérebro, que sim, você vai sobreviver àquilo. Quando você continua fazendo as mesmas escolhas que você sabe que não vão te levar para onde você quer ir, você não tá fazendo elas necessariamente porque você se odeia ou porque você está contra você. Às vezes você só tá fazendo isso simplesmente porque você, de alguma maneira inconscientemente, né, o seu cérebro tá te mandando todos os sinais de que continuar naquele ambiente familiar é o único jeito que você vai se manter segura, mesmo que não seja o ambiente em que você de verdade queira estar. E o seu cérebro, ele vai usar todas as desculpas mais racionais e eloquentes do mundo para te manter naquele lugar familiar, mesmo que não seja o lugar que você enxerga como o verdadeiro lugar que você merece estar.
E aí, o que acontece? Você começa a criar várias listas de motivos para, sei lá, continuar no emprego que você tá. E todas elas são, na verdade, justificativas razoáveis, racionais, que podem fazer sentido, e você tá sempre ali aumentando aquela lista. Ou então pode ser que você esteja sempre olhando para os problemas da sua vida de uma maneira muito catastrófica e desproporcional. Então, às vezes você quer começar um negócio, e aí você começa e talvez o primeiro mês não tenha sido tão bom em vendas, você tenha vendido 10% a menos do que você gostaria de ter vendido no seu primeiro mês. Ao invés de você olhar e falar, beleza, foi o meu primeiro mês, 10% a menos, eu acho que a gente pode melhorar nessa campanha aqui de marketing, acho que a gente pode fazer diferente aqui, a gente pode... Não. Você vai olhar e falar, meu Deus, sabia que isso não ia dar certo, sabia que isso era um erro, eu preciso voltar para o meu emprego antigo. Você tem uma reação muito exagerada a um problema que às vezes é um problema pontual, é um problema daquele dia, é um problema de circunstância. Você usa aquele problema que é circunstancial e você transforma ele num problema da sua vida. E aí você decide que nada daquilo vai dar certo e você desiste de tudo ao mesmo tempo, sem nem realmente começar um negócio. Ou então, seu cérebro começa a te contar várias mentiras, dizendo que se você começar a fazer tal coisa, ou se você decidir mudar tal coisa, ou se você quiser terminar tal coisa, as pessoas vão detestar você. As pessoas vão falar muito mal de você, elas não vão mais querer estar presente na sua vida, você vai ser o vilão, você vai ser a pessoa errada, você vai ser uma pessoa ruim. Então, você começa a se contar histórias de que se você fizer aquela coisa que você quer fazer, você vai perder o amor e o respeito e o afeto das pessoas que são importantes pra você. E você consegue criar vários diálogos internos de possíveis cenários que pode ser que possam acontecer? Pode ser, mas que provavelmente não vão acontecer. É só o seu cérebro tentando te dar aquela desculpinha pra você não fazer essa mudança, pra você não começar essa coisa por medo do que os outros vão pensar de você. Mas de todos esses cenários, você consegue entender que é apenas o seu cérebro tentando te manter no lugar que ele acha que você não vai morrer? Mas você também entende que você já fez coisas difíceis antes e que você sobreviveu a todas elas porque você tá aqui agora e que você tem todo o potencial e os mecanismos que você pode usar para resolver qualquer problema que possa vir a surgir na sua vida. Porque a verdade é que a gente sempre vai ter problema para resolver. Por mais que você escolha continuar na situação que você tá, ao invés de dar aquele passo de coragem, mesmo estando na situação que você tá, a situação que você tá também vai te trazer percalços, também vai te trazer problemas, apurrinhações e obstáculos e coisas que você vai ter que superar. A única diferença é que você vai estar sempre lutando para superar obstáculos e fazer coisas e superar problemas dentro de um ambiente que é apenas confortável, mas não é um ambiente que você quer estar. Então, se você sabe que você vai ter que se expor a problemas de qualquer forma, não é melhor se expor aos problemas dentro do cenário que você realmente quer viver? Fazendo as coisas que você realmente quer fazer? Porque o problema vai estar lá de qualquer jeito, você vai ter que resolver ele de qualquer jeito. Então é melhor você fazer isso com coisas que realmente movem o seu coração. Tá bom, Lu, entendi que é autossabotagem, já sei por que eu faço isso, já sei como eu faço isso. E aí, como é que faz pra gente resolver esse problema? Quero saber como é que resolve o problema. Bom, já falei que o problema não é tão simples assim de resolver e que requer constantemente a gente revisitando os nossos hábitos para entender se a gente tá se auto-sabotando de alguma maneira e por quê e como. Mas o que eu posso dizer é para começar aos poucos. Sempre que alguém me pergunta, Lu, eu quero muito começar a correr, qual é o seu conselho? Meu conselho é, corra devagar. Corra uma vez por semana por 15 minutos. Se você não consegue correr por 15 minutos, porque você é totalmente iniciante, caminhe por 15 minutos. Ou então, sei lá, corra por 5 minutos e caminhe 10. Comece aos poucos. Se você tá entrando numa situação que você sabe que vai mexer com a sua vulnerabilidade, com esses sentimentos de desconforto, talvez com algumas crenças limitantes ali que você tem, o seu cérebro vai estar ali ligado no 220, pronto para te frear de qualquer maneira possível. Então, o que você precisa fazer é dar a ele espaço para entender que as mudanças estão acontecendo e que você é capaz de calçar esses sapatos. Você quer trocar de emprego? Começa aplicando para uma vaga nova por dia, por semana que seja. Você não precisa nem sair do seu emprego atual para você começar isso. Chega em casa, beleza, todo dia eu vou lá e vou mandar um currículo diferente. Se você quer se abrir para um relacionamento, você quer que esse rolinho que você tá tendo aí dê certo, começa dando mais sinais de interesse. E aí não precisa ser uma declaração amorosa, pode ser simplesmente
você mandando a mensagem primeiro, ao invés de esperar a pessoa te mandar a mensagem. A ideia é começar a incorporar hábitos pequenos de diferença ali para começar a sentir e dar ali ao seu cérebro tempo, espaço e confiança para entender o que você tá fazendo. Eu sei que parece que é um pouco demorado, mas a gente tá falando da nossa vida a longo prazo. E assim como uma dieta de 15 dias sem açúcar não vai fazer com que você tenha uma relação melhor com o chocolate, você tentar mudar radicalmente todos os hábitos da sua vida e tentar cortar tudo que você faz até hoje para se auto-sabotar e para procrastinar, não vai te levar ao objetivo final que você quer, que é realmente criar um novo hábito saudável, um mecanismo que não seja um mecanismo de defesa, seja um mecanismo de realmente produtividade para você começar aqueles hábitos novos. E para mim, agora um exemplo é com o Be Happy Club. Eu tenho, sim, outras coisas que vão vir e vão entrar dentro desse universo do Be Happy Club. E por muito tempo eu achava que eu tinha que fazer tudo de uma vez só. Não, quando eu lançar o Be Happy Club, eu tenho que lançar o Instagram, o site, o projeto, as coisas que eu quero vender no site. E aí eu falei, não, calma, segura. Toda vez que eu olhava para aquele projeto, eu via todas as 1000 abas abertas ali, de todas as coisas que eu quero fazer, e tudo que eu preciso fazer para que tudo seja lançado e tudo feito ao mesmo tempo. Aquilo me dava tanto nervoso e eu me sentia tão vulnerável e tão pequena em relação a isso, que a primeira coisa que eu fazia era fechar o computador e desistir. Ou então começar a trabalhar com coisas para os meus clientes, correr, fazer qualquer outra coisa que não lidar com aquilo, porque aquilo parecia ser muita coisa, é muita mudança pro meu cérebro ao mesmo tempo. E aí eu falei, não, calma, o que eu posso começar a fazer agora? Quero fazer um branding pro Be Happy Club. Beleza, contratei uma agência muito legal, começamos o branding foi aprovado. Vou começar o Instagram. O Instagram eu posso começar, eu sei fazer isso. Comecei agora o Instagram do Be Happy Club pra começar a formar nossa comunidadezinha ali, pra começar a entender o que vocês gostam, que vai começar a aparecer ali, o que não gosta, qual é o tom que eu vou usar. E aí, quando o site estiver pronto, eu lanço o site. Quando o projeto estiver pronto, eu lanço o projeto. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. As coisas podem acontecer de passo a passo, porque pelo menos assim eu sei que elas vão acontecer. Porque pelo menos assim eu sei que eu tô sendo fiel aos meus sonhos e ao que eu quero e ao que eu imagino e idealizo para essa comunidade, mas eu também não tô me colocando numa situação em que eu me sinto tão desconfortável de uma vez só que eu simplesmente desisto e deixo pra lá como eu fiz em 2021, que é o que eu não quero que aconteça. Eu quero continuar independente de medos de vulnerabilidade, medos de não dar certo, porque mesmo que não dê certo, pra mim o que vai ficar é que eu, no mínimo, deixei outras pessoas inspiradas a colocarem a cara a tapa e começarem alguma coisa, mesmo com medo de falhar. A internet coloca as coisas tudo na velocidade da luz e a gente perde a percepção de tempo. A gente acha que tudo tem que acontecer pra ontem. As pessoas viralizam e aí num minuto elas não são ninguém, e aí no minuto seguinte elas estão ali ganhando milhões e famosas e tudo acontece muito rápido. Ai, a pessoa conheceu o cara ontem no Tinder e semana que vem já tá casando com 2 filhos. E a gente esquece que progresso lento também é progresso. Só porque as coisas estão indo um pouquinho mais devagar para você, não significa que elas não estejam indo para lugar nenhum. Muito pelo contrário. Eu tô para dizer que talvez elas estejam indo muito mais longe a longo prazo do que talvez elas iriam se acontecesse tudo de maneira muito rápida e muito brusca. Então, da próxima vez que você se pegasse procrastinando, quero que você primeiro pare e reconheça que você está fazendo isso. Quero que você pense, eu preciso fazer isso, mas é a louça ali. É a hora que você fala, não, espera. Por que eu tenho que lavar aquela louça agora, se eu sei que essa atividade que eu tenho que fazer aqui é muito mais importante? Qual é o bloqueio em relação a essa atividade? Por que eu estou me sentindo paralisada em relação a essa atividade? E aí, se você estiver sentindo um desconforto físico, respira. Sente aonde é que está esse desconforto. É no estômago apertando, a garganta? De repente você tá com vontade de chorar? Você tá com uma necessidade de agir quase como uma criança, sabe? Jogar o computador longe e andar? Por quê? Respira, fica ali, fica com aquilo. No final das contas, um sentimento desconfortável é só isso, um desconforto. Você não vai morrer por causa dele, você não vai perder relações por causa dele, nada de ruim vai acontecer por causa daquele sentimento desconfortável, é só um desconforto físico. Do mesmo jeito que bater com o dedinho mindinho na quina da cama, é uma merda, dói muito, mas vai passar. É só um desconforto físico momentâneo. Se você conseguir segurar ali, respirar e deixar aquele desconforto, sentir ele, entender que ele tá ali e atravessar ele, ele para. O seu cérebro não vai ficar segurando você ali, porque ele começa a entender que você tá calma.
E que se você tá calma, ele pode ficar calmo. Desde que você esteja calmo, vai ficar todo mundo calmo. Você só precisa ficar calma. Depois que você percebe isso, que você consegue respirar e sentir aquele sentimento e decidir se manter ali naquela situação, aí você pode se perguntar, por que eu tô tentando procrastinar? Eu estou procrastinando porque, na verdade, eu tô com medo de mandar essa mensagem e ser rejeitada. O meu medo é rejeição. Você saber isso já é muito mais que meio caminho andado. E aí sim que você quebra o ciclo. É nessa hora que é muito importante que você vá lá e fale, oi. Só isso, não precisa mandar mais nada na mensagem. Oi. Quebra o ciclo. Se o seu problema é trabalhar, sei lá, você tá querendo começar a sua empresa. Toda vez que você senta para começar a sua empresa, você começa a pensar que não vai dar certo, ou então você decide que você tem que fazer outra coisa, ou você começa a pensar que as outras pessoas vão achar que você é maluca de querer fazer aquilo, e todos aqueles pensamentos que o seu cérebro tá tentando organizar na sua cabeça para fazer sentido você fechar aquele computador. Ao invés de você fazer isso, você vai sentar com eles e você vai falar, eu estou com medo de começar isso e não dar certo. Eu me sinto vulnerável fazendo isso, mas eu vou fazer mesmo assim. E aí você faz 5 minutos de trabalho. 5 minutos de trabalho, não tem problema. Porque você está quebrando o ciclo. Você, mais uma vez, está mostrando para o seu cérebro, através de uma terapia de exposição, que você pode fazer aquela coisa e que nada de ruim está acontecendo. E há grandes chances de você começar naqueles 5 minutos e falar para você que você vai fazer aquilo por 5 minutos e continuar. 80% das pessoas que fazem isso continuam. Por exemplo, com a corrida, às vezes eu não tô afim. Penso, não tô afim, mas eu vou por 10 minutos. Se depois de 10 minutos eu continuar 100% não afim, eu paro. Sabe quantas vezes eu parei depois de 10 minutos? Nenhuma. Já parei por conta de dor física, né? Se eu sentindo alguma dor em algum lugar, eu paro, obviamente. Mas parar porque depois de 10 minutos eu ainda assim queria desistir, até hoje ainda não aconteceu. Depois dos 10 minutos, eu estava simplesmente feliz de estar fazendo aquilo e eu continuei. Então, se permita quebrar esses ciclos, tomando consciência deles e fazendo um negocinho de nada. Só uma provinha para o seu cérebro de que aquele novo lugar é desconfortável, mas o desconhecido não tem que ser perigoso. Porque é só isso que ele enxerga. Ele enxerga o desconhecido como perigoso. Só que sabe qual é o problema? Às vezes, o desconhecido é onde mora a sua felicidade. E aí você se pega desistindo de hábitos e de projetos e de sonhos e de coisas que vão te fazer muito feliz porque você tem medo de ser muito feliz. Porque o seu cérebro não sabe viver uma vida muito feliz. E eu já falei sobre isso no episódio que eu falo sobre felicidade. Eu acho que é o episódio chamado Feliz Quando, que é essa coisa que a gente às vezes se auto-sabota nas coisas que vão nos fazer feliz e que vão nos encaminhar para os nossos sonhos, porque a gente tem medo dos nossos sonhos, porque o nosso cérebro não sabe lidar com aquele cenário. Porque o nosso cérebro está tão acostumado a viver num estado de permanente alerta e medo, para a gente estar sempre se protegendo dos nossos próprios sentimentos, para a gente não se colocar em situações em que a gente se sinta exposto ou vulnerável, que o nosso cérebro simplesmente nunca aprendeu a viver num lugar de contentamento e de felicidade. Então ele enxerga a felicidade como perigo. Porque qualquer coisa que é desconhecida para ele é perigoso, mesmo que seja uma situação melhor do que a sua atual. E aí você se pega se auto-sabotando com coisas que podem te deixar num lugar mais legal, num estado mental mais legal, simplesmente porque você não sabe como vai ser aquilo e seu cérebro tá com medo de aquilo não ser bom. Mesmo você sabendo objetivamente que aquilo ali vai ser bom pra você. Eu me sinto assim, às vezes, quando eu começo a pensar que já tá chegando a hora de voltar pro Brasil. Vira e mexe, vem uma vozinha do nada na minha cabeça. Mas sei lá, e se em vez de voltar em fevereiro, a gente volta em março? Porque, não sei, né? E é um medo desconhecido, é um medo de ser muito feliz. Porque eu sei que eu sou muito feliz aonde eu tô lá. Eu sei porque eu vivi isso em 2023 e eu sei que é isso que eu vou viver de novo em 2024. Eu sei disso. Mas rola um medo desconhecido porque agora o meu cérebro se acomodou com a rotina daqui. Que é uma rotina pacata, meio óbvia, não tem muitas emoções. Pro meu cérebro é maravilhoso, porque assim, zero estimulante. Então pra ele é ótimo, que ele não tem que estimular muito, entendeu? Do lado criativo, solução de problemas e etc. Porque a rotina é bem básica aqui, onde eu tô nos Estados Unidos agora. E no Brasil não é assim. Então rola uma apreensão, rola quase uma preguiça. Mas eu sei que eu só preciso respirar, sentar com aquele sentimento, botar minha bundinha no avião e ir
e eu vou lidar com os sentimentos conforme eles aparecem, aos poucos. E cruzando os dedos aqui com uma boa dose de autocompaixão, que é super importante nesse processo. Ter autocompaixão e ter um diálogo interno de compreensão com você mesma. Então, ao invés de, toda vez que você se auto-sabota, você fica se chamando de preguiçosa, de desleixada, qualquer coisa ruim que você possa dizer pra si mesma, você tem que olhar para aquilo de maneira mais objetiva e pensar: não, eu só tô, na verdade, com medo porque eu não quero me sentir vulnerável e é normal isso, ninguém gosta de se sentir assim. Meu cérebro tá tentando me proteger, mas eu sei que eu dou conta do recado. E aí você vai lá e faz. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas você já começa um passinho de cada vez. Mas você precisa lembrar, você precisa entender que você não é fraca porque você se auto-sabota. Isso é parte da natureza humana, isso é parte da nossa sobrevivência como ser humano. Você só precisa aprender a lidar com isso de maneira melhor. Então, acho que esse pode ser o grande projeto de 2024. É estar alerta à autossabotagem, entender por que você está se autossabotando, quais são os sentimentos difíceis que você não quer lidar, por que você não quer lidar, por que você tem medo, e ir lá e fazer mesmo assim. E para fechar esse episódio, eu quero que você escreva sobre a sua autossabotagem. Então, de tudo que a gente conversou, senta, pega a sua caneta, pega o seu papel, pega um chazinho de camomila pra gente ficar bem calmo pra fazer isso. E eu quero que você responda no caderno. O que realmente te impede de quebrar o seu ciclo de procrastinação e autossabotagem? Quero que você chegue na raiz do problema, tá? Naquela crença limitante que tá lá embaixo. E aí pode ser que você tenha que se fazer 1 milhão de perguntas até chegar na raiz do problema. Pode ser que no seu primeiro texto você não chegue na raiz do problema. Pode ser que você tenha que levar aquele texto pra terapia pra tratar a raiz do problema. Foi o meu caso, inclusive. Mas eu quero que você comece esse diálogo com você, pra você entender por que você procrastina. Não só como ou o que você tá procrastinando, mas por que você tá procrastinando. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu tô feliz que eu fiz. Me sinto orgulhosa de mim. Não morri por causa disso. Nada de ruim aconteceu, muito pelo contrário. Me sinto até, inclusive, mais corajosa para continuar com o Be Happy Club e todos os outros projetos que vão chegar ali esse ano. Se você não segue o Be Happy Club, por favor, vá lá seguir, eu acho que você vai gostar bastante. Eu quero que a longo prazo o Be Happy Club seja quase que uma revista virtual, tipo as revistas de adolescente que a gente tinha quando a gente estava nos anos 2000, só que sem toda aquela parte tóxica que a gente tinha naquelas revistas antigamente. É isso, espero que você tenha gostado, divide aí com as amigas, comenta que você gostou do episódio, que você tirou daqui, porque ajuda aqui também a gente, né, o Spotify, a entender que você curte esse tipo de podcast. Até a próxima semana, beijo de luz. Tchau!